Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao webinar. Fiquem à vontade, nos indiquem se vocês estão escutando a gente certinho, se tem algum problema. O Bruno já indicou, acho que o Bruno está falando que está tudo certo ali para ele, está escutando a gente. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos esperar agora alguns minutinhos para todo mundo conseguir entrar e se acomodando, se preparar para o nosso debate. Legal, pessoal, indicando que está tudo funcionando. Boa tarde, Mirela. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Luiz. A Kelly lá em Campo Grande, olha só. A gente fica, às vezes muito aqui, né, pensando em São Paulo e tal, mas olha, esse novo formato também permite que pessoas de outros lugares desse Brasilzão consigam participar aqui com a gente. Eu acho muito legal. Nossa, esse aqui eu estou em Minas, hein? Por fora também, de São Paulo. É. Eu, um representante mineiro aqui. Né? Muito bem. Nova Guaritá também. Olha só. Pessoal, assim como curiosidade aqui pra gente, que a gente aqui como painelista, a gente fica num silêncio, né? Fica até uma coisa meio esquizofrênica, parece a gente só falando com a gente mesmo, mas indiquem aí pra gente da onde vocês estão assistindo o nosso webinar, pra gente é sempre interessante ver. O Alfredo tá lá em Tubarão, em Santa Catarina também, bem legal. Acho que esse é o webinar, acho que eu tô participando, que tem mais gente assim, fora desse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, muito legal. Olá, Axel, seus colegas em Jaraguá do Sul também estão aqui. Muito bom. Bem-vindos. Pessoal, eu vou começar agora aqui o webinar. E antes da gente começar efetivamente com o tema do futuro do trabalho, eu queria passar algumas mensagens para vocês aqui como Câmara Brasil-Alemanha. Inicialmente, lógico, dando as boas-vindas, que a gente já está esses minutinhos aqui conversando com vocês. Meu nome é Stephanie, eu sou a diretora de comunicação da Câmara e vou mediar hoje essa discussão sobre o futuro do trabalho. E, como eu disse, antes da gente continuar, eu queria passar alguns recados para vocês que são importantes, né, nesse momento que a gente está vivendo. E a gente, como Câmara, tem se preocupado muito com os associados e dá um apoio nesse momento de pandemia e informação sobre o coronavírus, não só em termos de prevenção, mas também tudo que ronda isso, né? Então, como é que estão os órgãos públicos em relação a essa situação toda? Como é que estão as leis trabalhistas, né? Então, tudo isso que afeta justamente os negócios das empresas aqui no Brasil, a gente tem tentado colocar essas informações de uma forma fácil e rápida para ser acessada no nosso site. Então, lá no hkbrasil.com, dentro da parte sobre o coronavírus, vocês têm muitas informações de todos esses aspectos que eu tenho mencionado aqui para vocês sobre o coronavírus. O que também é interessante é que, para as empresas aqui que às vezes têm que fazer relatórios para sedes na Alemanha, a gente também tem o Wochenbericht. Isso é uma publicação digital nossa, que engloba, a gente faz uma curadoria, né, das notícias que saem aqui no Brasil durante a semana, traduz elas para o alemão e aí envia para vocês. É uma forma mais fácil de vocês conseguirem também reportar para as matrizes de vocês o que está acontecendo aqui no Brasil, não só em termos agora do coronavírus, mas também dá um pouquinho do panorama político-econômico aqui do Brasil. E, além disso, tem, lógico, lá o nosso calendário de webinars e também uma plataforma de doação. A gente tem algumas empresas e entidades ligadas a nós e a gente tem feito essa intermediação de doações também. Então, fica aqui o convite para vocês acessarem lá o nosso site e descobrirem um pouquinho sobre essa plataforma de ação que a gente tem. Além disso, para os nossos associados também, eu lembro que a gente tem o portal Brasil Alemanha News, que é um portal de notícias que a gente atualiza diariamente
E ali, lógico, vocês como associados têm o benefício de nos enviar esse release para a gente divulgar para a nossa base, para o nosso nicho. Então, ali também criamos uma seção relacionada ao coronavírus, então se vocês quiserem dar uma olhada em tudo que as empresas associadas estão fazendo de ações em relação a isso, vocês também conseguem encontrar essa seção lá. E também uma novidade, que não é tão novidade assim, o Axel até conhece bem, porque é uma plataforma já antiga, que a gente renovou. A Bolsa de Empregos, ela está de volta, ela é uma plataforma online, que para os associados também é uma plataforma onde vocês conseguem anunciar as vagas gratuitamente. E, claro, buscar também currículos que estão cadastrados na plataforma. Então, fiquem à vontade para entrar lá, é o hkempregos.com.br, e daí colocar as vagas de vocês ou buscar, que nem eu disse, profissionais que já têm algum tipo de relação com a cultura alemã, com empresas alemãs. Então, também é uma plataforma de nicho aqui para vocês. Mas agora, sem mais delongas, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos painelistas, que a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu organizar esse webinar em conjunto com a Kienbaum. O Axel aqui muito gentilmente aceitou o nosso convite, nos ajudou a organizar esse webinar, então a gente está muito feliz que a gente vai bater esse papo com vocês. E apresentando então o Axel Werner, ele é partner da Kienbaum Consultoria, o Márcio Adriani, Head Latam da ArcelorMittal, e a gente tem também com a gente o Francisco, que é Human Resources, agora, Francisco, você me corrija se eu estiver falando errado, HSE, Legal Director da Benteler. Agora eu gostaria de convidar vocês para falar um pouquinho mais sobre vocês, porque assim, ficar aqui eu falando no monólogo não é legal. Então, Axel, eu queria passar a palavra para você se apresentar um pouquinho, falar da tua trajetória e falar da Kienbaum. Muito obrigado, Stephanie. Assim, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Axel Werner, eu também venho de longe, eu sou nascido em Recife, eu passei 9 anos na Alemanha estudando, comecei minha carreira lá em uma empresa de consultoria. Nós era uma consultoria estratégica, trabalhei na Alemanha Oriental na época, era Alemanha Oriental, fazendo projetos, desenvolvendo atividades no setor metalúrgico e de aço. Voltei para o Brasil em 94 e desde 2000 eu tenho tido mais atividades na área de recursos humanos. Comecei fazendo assessments pela empresa que eu trabalhava, depois fazendo atividades de executive search e aos pouquinhos eu indo da área de consultoria de gestão e entrando numa área, vamos dizer, mais voltada à gestão do capital humano. Então, a Kienbaum foi a empresa que eu, assim, juntamente com o meu sócio Fausto, nós decidimos lançar ou relançar aqui em 2005 e desde então a nossa empresa ela vem trabalhando na gestão do capital humano, transformação de negócios e hoje nós temos escritórios aqui em São Paulo, em Jaraguá do Sul, em Porto Alegre e em Belo Horizonte, né? Nossa empresa trabalha tanto no recrutamento de executivos, como também no desenvolvimento de pessoas, na gestão do capital humano, como falei, na gestão de negócios. É uma empresa que abarca toda essa atividade da transformação da liderança e também a transformação das pessoas, né, dentro do contexto de empregabilidade e de desenvolvimento. Então, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar desse webinar e eu espero que seja bem proveitoso para todos. Obrigada, Axel. Adriane, te convido agora para falar um pouquinho sobre você e sobre a sua empresa. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer à Câmara Brasil-Alemanha e também a intermediação do Axel por nos convidar a fazer parte desse momento tão importante para a gente, para todos nós que estamos aqui assistindo, essa troca, né, que vai existir entre nós, isso é importante a gente lembrar. E é um tema muito, muito bacana. Então, para a gente é um prazer estar aqui com vocês falando disso. Meu nome é Adriane Damasio, Márcio Adriane Damasio, mas todo mundo me chama de Adriane.
Eu sou aqui de Minas, estou aqui em Minas, e embora tenha uma formação jurídica, mas eu fui pelos caminhos da área de recursos humanos ainda na faculdade, então já são 26 anos aí que eu estou no mundo de recursos humanos. Quase toda a minha carreira foi dentro do grupo Fiat, onde eu trabalhei tanto na empresa mãe, que é a Fiat mesmo, e depois outras empresas do grupo. Desses 24 anos aí de grupo Fiat, quase, eu tive a oportunidade de trabalhar quase 9 anos fora do Brasil. Eu tive uma boa temporada na Itália, foram 5 anos na Itália, foram 3 anos nos Estados Unidos, e tive também aí uma boa oportunidade em homenagem à Câmara Alemã, de ficar 4 meses na Alemanha, e também experiência muito interessante, uma boa aventura na África do Sul também, por 4 meses, né? Atualmente, eu sou diretor corporativo de Pessoas, Comunicação e Relações Institucionais aqui da ArcelorMittal. A ArcelorMittal é a maior indústria siderúrgica do mundo. Nós temos a nossa sede histórica em Luxemburgo. A ArcelorMittal, ela tem uma história muito interessante, porque ela se chamava Arcelor até alguns anos atrás, que era, na verdade, a fusão aqui no Brasil da antiga Belgo-Mineira e também da CST de Tubarão do Espírito Santo. E aí a família Mittal, que era dona da Mittal Steel, que também era uma grande siderúrgica, acabou comprando a Arcelor, que por sua vez é de origem luxemburguesa, francesa e espanhola, e isso virou então a ArcelorMittal. Então, hoje nós somos aí 210 mil empregados no mundo, no Brasil são 17 mil, e somos líderes aqui de produção no Brasil e no mundo também. Então, um prazer enorme ter chegado nessa empresa e mudar de setor, né? Então, sair do automotivo, de serviços, e vir para siderurgia e mineração. E, mais uma vez, agradeço o convite e eu espero que esses 90 minutos aqui de hoje serão bem produtivos para todos nós. Obrigado. Obrigada, Adriane. Nessa tua temporada de 4 meses na Alemanha, deu para aprender bastante alemão? Só o básico de falar bom dia, boa tarde, olha lá. Então, e pronunciar mais ou menos a cidade, que era Heilbronn, uma coisa parecida com isso. Tá, falou certinho, Heilbronn. Francisco, fica à vontade, por favor. Ok, bom, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme, né, estar com vocês aqui. Espero que seja uma tarde aí bastante agradável, que a gente possa trocar bastante ideia entre nós. Bom, minha formação é em economia, com especialização em recursos humanos, né? Já estou na área há um bom tempo, além da área de recursos humanos, que é a qual eu fiquei mais tempo, eu também já estou na área de supply chain, na área de operações, né? Então, tem uma visão bem completa aí de indústria, né? O que é legal, que me ajuda bastante na função atual, que é recursos humanos, a parte de segurança do trabalho, né? Meio ambiente e saúde, e também a parte jurídica, né? Eu estou atualmente numa empresa de capital alemão, que é a Benteler, né? Sistemas automotivos, é uma empresa que está presente em 30 países, tem 96 fábricas, né? E eu sou o responsável pela região, né? América do Sul e África. Então, a gente tem negócios aqui no Brasil, Argentina e na África do Sul, né? Nós temos lá 2 fábricas que ficam dentro da minha região, que é uma experiência bastante rica, bem legal, bem bacana, né? Para a gente até comparar, né? Lá tem uma tendência muito forte, né? Europeia, né? Da cultura europeia, então é bem rico para a gente, né? Enfim, no resumo é isso, um prazer enorme estar com vocês, espero que eu possa agregar valor aí, né, para cada um e, ao mesmo tempo, aprender um pouquinho com vocês, tá? Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Francisco. Então, pessoal, o tema, o futuro do trabalho, ele é amplo, né? E ele traz bastante aspectos que podem ser discutidos. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um assunto que surgiu agora por conta da pandemia. Lógico que ele recebeu agora muito mais atenção porque a gente foi forçado a se adaptar a novos esquemas de trabalho, novos processos por conta da questão do coronavírus.
Mas eu queria trazer aqui para o nosso começo de discussão. A gente pensou, né, que nem vocês tinham estruturado, em falar em 3 macro temas aqui, todo mundo, pessoal. Então, a gente vai começar com essa cultura digital e a transformação do trabalho em si. Eu queria trazer um dado que tem numa pesquisa de 2018 da Kiinbaum, né, para a gente já pontuando de novo, que não é um tema novo, mas que agora ele está realmente em pauta, que são as mudanças de processo no trabalho. E nessa pesquisa, eu acho interessante, né, que foi uma pesquisa feita com os líderes e com os liderados. E dentro dessa pesquisa, 23% dos liderados falaram que a principal transformação que eles sentiam era justamente a mudança de estrutura na empresa, enquanto 20% dos líderes também falavam isso. Em segundo lugar, né, o ponto mais destacado era justamente a tecnologia. Então, os liderados falam, 17% dos liderados falam, cara, em tecnologia a gente está mudando tudo, e 15% desses líderes falam isso também. E aí eu queria aproveitar, já que a gente recebeu perguntas de vocês na hora da inscrição, mas o Ricardo Vale já mandou uma aqui que se encaixa nesse primeiro tema. Ele fala um pouquinho sobre a questão de segmentos de empresas e a rapidez com que cada segmento adota essas novas tecnologias. E aí a pergunta dele é justamente como é que um profissional de uma empresa, de um segmento talvez industrial, que não seja tão rápida em se adaptar às novas tecnologias, né, que tem esse processo um pouco mais lento, como é que esse profissional ele pode ainda se manter atrativo para o mercado? O que vocês acham? Bom, posso começar eu, gente? Como é o nome da pessoa que perguntou? Desculpa. Ricardo Vale. Ricardo, boa, ótima pergunta. E você foi muito feliz ao afirmar que essa velocidade, essa transformação, ela vai ser diferente, sim, de acordo com os segmentos, de acordo com até com o setor da economia, né? Lembrando que a economia, nós temos 3 setores principais, o primário, o secundário, o terciário. E é claro que isso vai acontecer com velocidades diferentes, entre regiões diferentes, né? E entre empresas que, talvez por terem matrizes ou ligações com outros países europeus e americanos, elas vão querer investir mais nessa transformação. Então, isso vai acontecer de forma dinâmica, com velocidades diferentes. Basta a gente dar uma olhada hoje, aqui, já que nós estamos falando de Alemanha, né? E a indústria 4.0 começou na Alemanha, foi cunhada a expressão na Alemanha em 2011. E é interessante perceber que hoje, após 9 anos, no Brasil, nós não temos nem 5% das empresas que estão realmente atuando com uma lógica de indústria 4.0. E eu li recentemente uma pesquisa da CNI declarando que até 2028, no Brasil, vai chegar a quase 22% das empresas movidas pela indústria 4.0. Então, isso é mais uma demonstração de que isso chega em velocidades diferentes e com setores diferentes. Então, se nós estamos em um setor onde, porventura, essa velocidade vai demorar mais a chegar, talvez por falta de investimento, talvez seja um setor que não se preocupe tanto com essa transformação que está acontecendo hoje, e você quer se sentir atrativo no mercado, uma pessoa que vai aparecer, aí depende muito mais do seu comportamento do que do setor onde você está ou da sua empresa, né? Então, se você quiser se destacar dentro do mundo do mercado de trabalho, será você que tem que começar, então, a buscar novos conhecimentos para você se sentir atrativo. Então, não importa se a sua empresa, porventura, não quer aplicar o digital, não quer entrar nesse modelo de disrupção completa, mas você tem que começar a participar de mais webinar, a estudar mais os temas. E aqui eu trago um tema que eu acho muito interessante, que é talvez uma garantia de futuro para todos nós, é o que a gente chama de lifelong learning, ou seja, aquele aprendizado constante. É a minha capacidade de querer sempre fazer coisas diferentes e de querer estar sempre estudando coisas novas. E outro tema é adaptabilidade, né? Que é outra palavrinha também muito comum hoje em dia, e ela é essencial.
nesse futuro que já é presente para muitas realidades, para muitos países e muitos setores. Então, se a gente começar a combinar essa curiosidade natural, essa vontade de aprender sempre e de querer adquirir novas competências, novas habilidades e ser adaptável ao novo mundo, e aqui entra também o conceito da agilidade, né, que o conceito do ágil não tem a ver com velocidade, mas sim com a nossa capacidade de adaptar, provavelmente você vai ter mais capacidade de se colocar no mercado, ainda que a sua empresa, ainda que o seu setor não seja tão disruptivo assim. Então, vai depender muito de você, de como você frequenta cursos, de como você se posta no mundo via web, aí, por exemplo, nas redes sociais profissionais, de como você coloca o seu branding a serviço do mercado. Então, se a sua empresa está ficando para trás ou não está investindo nisso, e você se preocupa com o seu perfil, né, com o seu futuro como profissional, aí você tem que começar, então, a adaptar essa nova realidade e fazer um self-learning, estudar muito e se projetar, né? Você tem que cuidar do seu branding nesse aspecto aí. O caminho, mais ou menos, é por aí, tá? Francisco, Axel, vocês querem complementar alguma coisa nessa resposta? Eu gostaria, sim. Inclusive, concordo plenamente com a Adriane, mas eu gostaria de voltar um pouco àquela pesquisa, porque a pesquisa ela mostra que existe a necessidade de transformação e o que aconteceu, muitas vezes, você tem um outro capítulo dessa pesquisa, que é o seguinte: as tecnologias são implantadas, elas começam a ficar disponíveis, mas as estruturas organizacionais, na época, ainda em 2018, 2019, não estavam mudando no mesmo ritmo. Então, você tinha a tecnologia, talvez até para usar na área administrativa, e já entrando na indústria também, no contexto da indústria 4.0, mas as estruturas organizacionais permaneciam a mesma, inclusive as hierarquias. Então, você tinha que absorver essa tecnologia, mas você não notava ainda essa necessidade de mudança de postura. Então, isso se acelerou tremendamente nos últimos 2 anos e agora, com essa crise, ela ficou muito clara. A pessoa precisa mudar a sua postura, né? A forma de interagir, a necessidade de buscar novos conhecimentos, ela se tornou agora muito clara, né? De poder influenciar, de trabalhar no seu autodesenvolvimento, na questão das competências pessoais, né? De como é que você desenvolve a comunicação efetiva, como é que você faz para engajar pessoas. Então, isso se tornou agora muito claro, né? Então, isso leva assim, uma pessoa a repensar muito a sua carreira também, do ponto de vista como é que a gente tem que fazer daqui para frente. E como a Adriane falou, apesar das tecnologias, vamos dizer assim, de indústria 4.0, essas tecnologias modernas não estão assim sendo implantadas de uma forma assim muito rápida aqui no Brasil, mas o impacto que nós tivemos nesses últimos 3 meses, no contexto das outras tecnologias na área administrativa, na área de fazer a eficiência do próprio dia a dia do ser humano, isso trouxe, então, uma nova dimensão que está, assim, vamos dizer assim, influenciando muito assim, as próximas etapas das carreiras, sim. Então, complementando é isso mesmo que o Adriano falou. Dentro desse contexto, né, a gente ficou com essa visão muito agora do colaborador, né? Mas dentro desse contexto de transformação digital, foi uma das perguntas que a gente recebeu também nas inscrições. Qual que é o papel do RH nesse momento, né? De influenciar talvez os colaboradores ou de criar um plano de ação para que nem você falou agora, a estrutura da empresa também acompanhe esse desenvolvimento digital. Francisco, você quer comentar isso? Sim, vamos lá, né? Acho que até um complemento aí do que eles estavam dizendo, né? Acho que eu, como RH, né, aqui dentro da empresa, a gente tem seguido 2 caminhos bastante fortes, né? Para a gente estar em contato com a tecnologia, estar inovando constantemente, que é o quê? A gente incentiva todos os gestores a colocar esse tópico na agenda, de forma sistêmica mesmo, ou seja, faz parte da tua agenda falar sobre inovação,
no mínimo, né, uma vez por mês, tá? E aí, ao mesmo tempo, existe o estímulo para trabalhar com jovens, diretamente, entendeu? O executivo trabalhar com, seja o trainee ou o estagiário, por quê? O aprendizado é enorme, tá? E o que a gente aprende com eles, o que a gente, com a nossa experiência, pode passar para eles, então, é uma intersecção, assim, bastante positiva, bastante legal, e que te traz aí para a nova realidade, né? Para as inovações e assim por diante. Então, são coisas simples, são duas dicas bem simples, né? Colocar na agenda e trabalhar com jovens, mas que funcionam de uma forma bastante efetiva. Tá? Aqui eu percebo bastante inovação, né, dentro da empresa por conta dessa filosofia que a gente adotou. Eu vou colocar mais um dente de pergunta aqui, que talvez seja até uma pergunta que vocês vão precisar de uma bola de cristal para responder. Que a pessoa perguntou para a gente o seguinte: como é que as funções tradicionais, né? Então, pesquisa em desenvolvimento, produção, vendas, marketing, como é que elas vão ter que se transformar com esses desafios atuais? E aí eu vou deixar aberto. Quem quiser se arriscar aí na resposta, fique à vontade. Eu gostaria, Stefania, ainda de somente voltar à pergunta anterior com relação a recursos humanos, né? O que eu tenho notado assim nas nossas conversas nos últimos 4, 5 meses é que o papel de recursos humanos ele se tornou mais fundamental ainda, vamos dizer assim, né? Porque ele não está só gerindo a questão do que era, né? A questão da crise como um todo, mas se perguntando e testando essas novas possibilidades, né? O que é liderança à distância? O que a gente faz naquele tempo que a gente está junto no escritório, né? Porque agora está todo mundo em home office. Eu vou fazer o que no escritório? A mesma coisa? Não. Nós temos que mudar isso também. Então, o papel de recursos humanos ele se tornou assim muito mais importante como aquele que está na linha de frente nessas mudanças, nas inovações e também no gerenciamento da crise. Então, esse papel se torna fundamental e eu acredito que ele persiste agora, nos próximos anos, dentro do contexto das novas estruturas que vão surgir, das novas formas de trabalho que vão surgir. Então, muda também um pouco o contexto de recursos humanos, que a gente falava somente em desenvolvimento, a partir de um padrão que a empresa implantou e que nós vamos fazer isso agora nos próximos 10 anos. Não, isso se tornou disruptivo, né? Os processos de desenvolvimento de pessoas, a forma como você agora tem que interagir, isso tudo é retroalimentado dentro do sistema, testado e formatado novamente. Então, eu vejo assim um momento muito decisivo, importante e assim desafiador para essa área, mas com assim bastante emoção, vamos dizer assim, pela frente. Tá. Não, você passa, a área de recursos humanos passa de uma área estratégica para extremamente estratégica, né, para o futuro da empresa. Então, você tem ali adaptações que são realmente um desafio, mas eu acho que também vão se tornar algo totalmente inovador, né? Seguindo toda essa parte de digitalização, a área de recursos humanos tem que ser uma área inovadora e lembrar que, apesar da gente estar assim hoje, não lá, por exemplo, numa sala, na Câmara, fazendo uma palestra para todo mundo, a gente está aqui digital, mas ainda somos seres humanos, né? Ainda precisamos desse contato. Exatamente. Legal. Voltando agora a essa pergunta aqui, desculpa, Axel, eu acabei né, passando sem perguntar se vocês queriam complementar, mas essas áreas tradicionais, a pergunta da bola de cristal, o que vai acontecer com elas? O que elas vão precisar fazer? Pois é, Stephanie, enquanto o Axel falava, eu consultei aqui minha bola de cristal e ela me trouxe alguns sites aqui e eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Né? Como eu já comentei antes, depende muito da velocidade de cada um, de onde a gente se encontra. E eu acho também que a gente deve beber de várias fontes. Né? Quanto mais a gente lê sobre esse assunto de transformação, seja ela digital, quando a gente lê sobre disrupção, a gente começa a ficar meio paranoico, porque a gente acha que daqui a um mês tudo mudou e não é bem assim. Né? Basta ver o exemplo de que eu dei aqui atrás, dei ainda há pouco,
sobre a indústria 4.0. Mas quando eu falo de áreas tradicionais, claro que elas já vêm sofrendo não, já vêm passando por mudanças ao longo da última década, ao longo das últimas décadas. Quando a gente pensa em produção, por exemplo, eu me lembro que há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, as empresas estavam pelejando para falar de qualidade total. Depois passaram por Lean Manufacturing, começaram a se adaptar, depois começaram a cuidar cada vez mais das pessoas, aí a figura do chefe desapareceu, entrou a figura do líder, então elas vêm se transformando aos poucos. Com esse novo normal aí, uma coisa que começou a aparecer de forma muito forte foi o lado humano das empresas. Isso não é só para o coronavírus, não. Isso começou a aparecer de forma muito forte. E aqui na empresa a gente fala muito da economia da reputação. Ou seja, já não basta mais uma empresa se mensurar pelo resultado que ela traz no final do ano de faturamento, de EBITDA, de free cash flow. Essa economia da reputação, ela vai muito além disso. Ela traz no seu cerne valores da marca, a imagem, a reputação, as causas com que ela trabalha. Então, se eu pegar, por exemplo, a aula de marketing não basta mais somente falar do meu produto. Eu tenho que trazer para o público os benefícios que aquele meu produto faz para as pessoas, que propósito que ele pode trazer para as pessoas, quais são as causas a quais eles estão ligados, né? Recentemente nós vimos aí uma publicidade infeliz, não vou citar o nome da empresa, claro, mas que fez uma alusão a um tema de conotação racial. Então, isso trouxe um problema sério para a imagem daquela marca. Então, as áreas de marketing têm que tomar muito cuidado hoje com essas causas, com a diversidade e inclusão. E esse é um novo normal para eles também, né? Produção, acho que já falei, já viemos aí de mudanças muito fortes, e é claro que os líderes de produção, eu trabalhei muitos anos em empresas do setor automotivo, e a percepção que a gente tem da mudança de mentalidade das pessoas que entram é muito diferente, né? Um operário de uma linha de montagem de 20 anos atrás é totalmente diferente do que é hoje. As pessoas já têm responsabilidades diferentes, já têm aí desejos diferentes. Não é mais aquela pessoa que queria só um contra-cheque no final do mês e um plano de saúde. As pessoas já pensam de uma forma diferente, que vem de uma geração diferente. Então, as empresas têm que trabalhar muito de como liderar essas novas gerações que chegam hoje, que não são mais yes men, vou fazer aquilo que você mandou, chefe, pronto, acabou. Não, são mais questionadores. Por outro lado, isso traz um ganho de produtividade, pode trazer um ganho de qualidade. Pessoas que podem vender mais a marca da própria empresa. Então, na produção, para receber esse novo, para se adequar às mudanças tecnológicas, os líderes têm que estar muito mais antenados em gerir pessoas, em ser mais humanos. Venda, acho que vale um pouquinho aqui o conceito do marketing, né? Não basta você querer vender o seu produto. Então, aqui nós temos o aço, não basta eu dizer que o aço é um produto que vai ajudar na construção do seu veículo, ou da sua geladeira, ou da construção civil. Eu tenho que começar a falar que o aço é o produto que é mais reciclável no mundo. E isso tem um peso importante, né? E ele pode ser feito e vendido e forjado de várias formas. O aço é aquele produto que constrói pontes, né? Que faz crescer cidades. Não é só um produto em si. Então, a turma de vendas tem que ter essa conotação mais aberta para essas causas que são mais sociais e não simplesmente um produto que vai gerar uma receita que depois vai chegar no caixa. Então, tudo hoje, eu acredito sinceramente que, independente da velocidade das mudanças, a gente tem que começar a focar muito nisso, né? Como que o meu produto pode chegar no mercado com a minha imagem, com a minha reputação, com a minha integridade, e como que eu transfiro isso para dentro também, né? A gente tem aqui um programa chamado EVP, que é Employee Value Proposition, que exatamente são as temáticas que trazem para o nosso empregado a satisfação de pertencer, o engajamento. E é claro também que isso se transmite para fora na medida em que eu posso ser atrativo, né, para as novas gerações, para os talentos que vão chegar. Então, acho que é um pouco por aí essas mudanças que vão acontecer nessas áreas mais tradicionais aí. Francisco, Axel, vocês querem complementar aqui?
Francisco. Ok, vamos lá. Assim, só um complemento, o que eu acho, assim, que essencialmente o que muda nessas funções, né, é muito mais a forma da comunicação mesmo, né, porque a essência, por exemplo, da área de logística vai continuar sendo a essência da área de logística, a essência da área de recursos humanos vai continuar sendo a essência da área de recursos humanos. Vamos pensar, a forma que eu atuava anteriormente como cara de RH, ela está presente nas fábricas, ela está junto com as pessoas cada vez mais. Então, raramente eu ficava aqui no meu escritório, né? Eu estava muito mais presente onde tinha problemas, onde as pessoas precisavam de mim. Hoje eu não posso mais, né? Estou impedido disso, né? Mas eu tenho que me redescobrir como homem de RH de como é que eu vou estar em contato com essas pessoas. E aí, como é que eu faço? Eu estou ligando para esses caras, eu estou fazendo uma audioconferência com eles. É isso que nós não podemos perder nesse momento. Então, essencialmente, acho que todas as funções vão manter o cunho de conhecimento de uma forma normal, né? Agora, o que vai mudar radicalmente é o contato, né? A forma com que você vai estabelecer esses contatos, porque eu acho que é algo que veio para ficar, né? E por que para ficar? Os investimentos que as empresas têm feito, né, em tecnologia para a gente poder continuar trabalhando é enorme. E a hora que tudo isso passar, né, não vamos jogar todo esse investimento fora, até porque existe economia nisso, né? E aí, então, gente, eu acho que de verdade nós vamos viver o híbrido, né? Não vai ser nem como era antes, né? Mas também não vai ser totalmente virtual, né? Porque senão é aquilo que a Stephanie falou, né? Nós somos seres humanos e precisamos do contato, queremos ter o contato, é rico ter o contato. Então, eu acho que a grande mudança de verdade vai ser na forma do relacionamento. Como é que nós vamos nos comunicar? Tá? Seria isso. Muito bem. Eu vou complementar porque foi um gancho sensacional do Adriano e do Francisco, né? O que a gente tem assim projetado para o futuro é exatamente a maior interconectividade, a adaptabilidade e a complementaridade. Significa, você está exercendo aquela função, mas você tem que estar antenado com o resto do sistema. Você não pode hoje ser um especialista numa determinada área sem entender como a sistemática, como a dinâmica do sistema funciona. Então, é exigido do profissional hoje que ele se envolva com as outras áreas de uma forma diferente da anterior, não mais conflito, a minha área, a sua área, o que eu faço, o que você faz, mas sim entendendo, complementando, opinando e até influenciando. Então, isso muda a postura do profissional, certo? Muda a forma de liderar e ser liderado, certo? E muda a expectativa que a empresa tem em relação àquele profissional de uma determinada área. Ela fica mais correta, ela fica mais... as questões de cunho pessoal, quer dizer, as habilidades pessoais, elas são mais vamos dizer assim, se tornam mais importantes, e ela fazer parte do todo se torna essencial. Então, o que foi colocado aqui se complementa com isso, né? Isso leva se existe uma forma diferente agora de fazer as coisas, o profissional tem que se preparar para essa forma diferente de fazer as coisas. E isso é o desafio de cada um no seu, vamos dizer assim, no desenvolver de sua carreira. Eu achei ótimo o rumo aqui que tomou as respostas de vocês, porque daí a gente entra nesse o segundo tema, né, que a gente tinha definido aqui, que era justamente a liderança à distância, dentro, né, do futuro do trabalho, que é um dos temas aqui que mais a gente recebeu perguntas sobre. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que juntando duas perguntas aqui que a gente tinha recebido, era justamente se vocês avaliam que essa situação toda que a gente está vivendo agora, se ela impactou na confiança do líder e das suas equipes, e quais que são as ferramentas que um líder pode usar nesse momento para que mantenha a sua equipe engajada, né? A gente comentou até um pouco antes, às vezes a pessoa nessa situação que a gente está, todo mundo em home office,
às vezes você ainda não pode ir para o escritório, você se sente de uma forma isolado, não só isolado, né, você com você mesmo, mas isolado da equipe, que um sentimento às vezes de não pertencimento, né? Então, como é que, se vocês acham que realmente teve um impacto na confiança do líder e de sua equipe, quais as ferramentas que ele pode usar para melhorar essa situação? Adriane, não sei se você quer começar. Claro, com certeza. Bem, aqui de novo não dá para ter uma resposta generalizada para todos, né? Mas com certeza aqueles líderes que seguiram uma certa lógica, uma certa cartilha, ao invés de terem tido problemas de confiança, eles ampliaram bastante essa relação com os liderados, embora estejam distantes, né? Então, o que acontece? Aqui na nossa empresa, por exemplo, no primeiro dia em que nós começamos a falar de home office, que o público administrativo foi todo para casa, 99% hoje está em casa, né? Hoje eu, coincidentemente, estou aqui no meu escritório, mas eu também já tenho mais de 3 meses que estou em casa. Ele, que é o dono da empresa, disse: muita atenção ao fator emocional dos nossos empregados, né? Porque esse momento que ele trouxe para todos nós, incertezas, muitas incertezas, né? Você falar de futuro já sempre foi uma coisa meio incerta. No meio de uma pandemia, de uma crise sanitária, que se transformou numa crise econômica pesada, né? E a gente não sabe ainda as reais dimensões que isso vai tomar, tornou-se ainda mais incerto. Então, o cuidado que nós tivemos que ter com os nossos colaboradores foi muito pesado. E aí, nesse caso, nós não tivemos problema de quebra de confiança, muito pelo contrário. A partir do momento em que a gente, vou dar o exemplo da nossa empresa, que você coloca as pessoas em casa, que você dá atenção plena. Nós criamos aqui, nós criamos um projeto chamado Líder Conectado, que é exatamente para dar insumos para todos os nossos líderes, via web e intranet. Nós criamos um hub chamado Coronavírus. E ali nesse hub tinha todo e qualquer tipo de informação, estatística sobre o coronavírus no mundo, no Brasil, na nossa empresa. Todo tipo de material sobre liderança, como gerir a distância, como trabalhar em home office, nós colocamos também naquele hub. E toda quarta-feira a gente manda para os nossos líderes, uma matéria nova, para que eles possam, então, compartilhar aquilo com os liderados. Então, existem casos em que as pessoas falam: poxa, hoje eu estou isolado em casa, mas estou muito mais próximo. Então, existia um processo reverso. Isso aproximou, né? Em 1 ano e meio que eu estou aqui na minha empresa, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com todo o meu time, todos, né? Porque tem pessoas que ficam em Minas e em outros locais do Brasil, mas com todo o meu time 2 vezes. Depois da pandemia, eu faço uma reunião quinzenal com todos eles, via web. Ou seja, hoje eu estou muito mais próximo do meu time do que antes. Porque apesar de estarmos aqui nesse momento virtual, né, a gente está falando com a tela aqui, não tem troca, não tem calor, né? A gente não percebe o sorriso de quem está aqui, nem nada, a não ser o da Stephanie que eu estou vendo aqui agora, mas essa troca, ela deixou de existir. Para compensar isso, a gente tem que realmente buscar mais informações e falar mais com o pessoal. E aí, o que existiu também foi uma coisa bacana, porque as pessoas começaram a ver os líderes, não mais com a camisa bonitinha, com gravata, mas começaram a ver com a camiseta mesmo, qualquer camiseta em casa, e pessoas falando: não, eu estou de pijama hoje, estou de chinelo de dedo. Então, esse tipo de atividade que foi aparecendo, ele aproximou, sim, as pessoas. Então, isso gerou essa aproximação. Quanto às ferramentas, eu diria hoje, né, que os líderes têm que ter, primeiro, sempre a comunicação. Acho que o Francisco já falou aqui sobre a questão da comunicação, que ela hoje é vital. Então, a comunicação aberta e transparente, ela é extremamente importante. Outra coisa, o líder tem que ter hoje uma grande capacidade, Stephanie, de gerar mais sinergia e colaboração. Exatamente porque as equipes estão isoladas, estão divididas aí, o líder tem que ter essa capacidade de aglutinar, de fazer que as pessoas, mesmo distantes, estejam mais disponíveis para colaborar, para gerar sinergia, para fazer trabalhos multifuncionais. Isso é outra coisa mais importante. E o mais importante, não é a frase minha, não, Ulisses diz num artigo que eu li, que eu achei muito bacana, de uma escritora americana, que ela diz o seguinte: nós temos que ter mais ecossistemas
e cada vez menos ecossistemas. Acho isso brilhante e ressalta muito a vaidade e os egos, né, que começaram a cair por terra. Isso deixou de ser hoje uma grande importância. Muito pelo contrário, a gente tem que ceder muito mais do que querer ter. Então, esse papel do líder de ter menos ego e buscar mais o ecossistema de aglutinação, ele é fundamental hoje. Tá? Axel, você quer complementar? Você estava bastante aqui Sim, concordando com o que o Adriano estava falando. Sim, inclusive complementar e reforçar o que ele falou, juntamente com o que o Francisco tinha falado anteriormente com relação à comunicação. Então, a gente também tem que lembrar que existem empresas que já nasceram assim, certo? Então, a gente tem que buscar um pouco o exemplo delas. São empresas que não falam de trabalho remoto, home office, falam de trabalho descentralizado. Empresas de tecnologias que já nasceram assim. E essas pessoas normalmente são bem mais jovens do que eu, né? E eles aparecem lá e mostram o que está acontecendo e como é que eles interagem. Então, uma questão muito clara é essa. Você tem que ser claro em relação às suas expectativas, em relação à comunicação. Você tem que deixar rastros de comunicação para que os outros saibam o que está acontecendo. Você tem que transformar esses momentos de interação no escritório em momentos onde você, vamos dizer assim, você reforce aquela parte que você não tem quando está trabalhando de forma distribuída. Por exemplo, a questão da criatividade, do conhecimento, da empatia, dessa questão de você conhecer a pessoa de forma assim, um pouco diferente, como é que ela reage, a forma como ela trabalha. Então, isso é um dos pontos, certo? O ponto de ser claro em relação às expectativas. Um outro ponto, naturalmente, que também foi ressaltado aqui, nós temos que ter a tecnologia. Então, as empresas investiram agora nessa tecnologia para você poder trabalhar à distância ou de forma distribuída. Então, essa tecnologia veio para ficar. Então, é muito importante que a tecnologia esteja lá. O terceiro ponto muito importante que o Adriano colocou aqui é você tem que confiar nas pessoas, né? Não adianta a gente tentar supervisionar tudo isso a partir de um computador e de sistemas, né? Nós temos que ter a confiança que essas pessoas estão se desenvolvendo, fazendo aquele trabalho e que elas estão participando. E para isso você tem que ser uma pessoa mais, como é que a gente pode dizer, mais humana, inclusive. Você tem que conhecer aquela pessoa de uma forma mais íntima, que já acontece com o pijama, ou a pessoa está lá, poxa, não consegui entrar agora, porque a internet caiu, a criança passando atrás, o cachorro latindo. Então, a gente tem que trazer um pouco dessa proximidade, também assim, absorver isso e fazer com que isso seja bom para o trabalho, para desenvolver essa intimidade, já que a gente não está todo dia junto dessas pessoas. Então, a liderança à distância é uma liderança que ela está na linha de frente, tem que ter exemplo. A pessoa vai fazer por exemplo, ela não vai ser aquele general que está lá assim em cima do morro e olha seu exército lutar. Ele tem que estar na linha de frente com o seu exército, dar o exemplo e, com isso, engajar as pessoas que estão trabalhando com ele. Mas dentro de uma forma, como eu falei anteriormente, assim, com mais confiança, dando à pessoa mais oportunidade de se autoconhecer, trocar ideias sobre isso também e definir muito claramente as expectativas para que aquilo dali, através de um trabalho, vamos dizer, remoto, seja realizado sem a supervisão que normalmente nós temos nos escritórios. E outra coisa que o Adriano falou, e aconteceu com a gente aqui também, né? De repente, parece que a gente está muito mais próximo, porque tem equipes aqui, nossas equipes em Belo Horizonte, em Jaraguá do Sul, em Porto Alegre, nós não vemos, assim, eu tenho certeza que hoje nós estamos nos encontrando mais do que antes da pandemia, né? Porque agora a gente estabelece timings para as nossas reuniões, eles são seguidos e a comunicação flui muito bem, e as informações hoje são mais ricas do que antes dessa crise. Francisco, você quer complementar alguma coisa? Sim, rapidinho, né?
Quando essas duas feras falam aí, né, sobra pouco depois aqui para eu falar, mas então eu quero colocar o quê? Exemplos, né, claros do que eles estão falando. Por exemplo, o papel do líder, né, é a preocupação com a sensibilidade. O que eu tenho percebido é que as pessoas estão muito, mas muito sensíveis nesse momento. Batendo um papo com o meu time, eu fiz uma pergunta para eles: qual é o seu maior medo hoje? A resposta, né, de uma forma geral, foi assim: se nós vamos estar juntos daqui a um tempo. Então, olha o grau, né, de preocupação que essas pessoas têm. Eu percebo quando eu estou aqui no escritório, as pessoas me procuram e eu percebo sempre, e aí, né? Eles não falam diretamente, mas e aí? Você tem notícias do que vai acontecer? Você tem alguma informação para passar para a gente? Então, nós, como líderes, né, temos que nos preocupar muito e muito e muito com essa sensibilidade. E aí, dando o exemplo prático, né, e quando eu vivenciei tudo isso, nós adotamos uma prática aqui na empresa, que é assim, ó, terça-feira, a nossa agenda, né, de diretoria, tal, tá bloqueada para quê? Para falar somente com o teu time direto. Exaustivamente, marcar, né, one-to-one, marcar coletivo, mas a terça-feira totalmente dedicada para isso, para bater o papo com o nosso pessoal. Por quê? Porque é a única forma que a gente está encontrando de verdade, né, de estar próximo dessas pessoas, de reter essas pessoas, de mostrar para essas pessoas que o nosso negócio continua, que nós não estamos parados e não podemos ficar parados. Então, é um exemplo prático aí, né, que as feras já escorreram aí de uma forma bastante assertiva e bastante legal, tá? Talvez para complementar também aqui com um exemplo, a gente teve isso aqui na Câmara também. Mas aí não especificamente para cada time, mas para a Câmara como um todo, todos os colaboradores. No antigo, pós-março de 2020, pré-março de 2020, na verdade, a gente tinha reuniões gerais uma vez por semestre, talvez. E hoje essas reuniões são semanais. Então, toda quarta-feira de manhã, reunimos todo mundo, são cerca de 70 a 80 pessoas. Às vezes tem palestrante para falar um pouquinho sobre meditação, sobre home office, né, gestão de tempo, enfim. Mas o importante é você olhar ali e ver, putz, olha, o meu colega ainda está lá, não falei com ele essa semana, mas ele ainda existe. O departamento de formação profissional está fazendo coisa. Então, essa conexão realmente é muito importante. E que nem o Axel também falou, aumenta a frequência, né? Você, às vezes, no físico, você não falava muito com o pessoal lá de Jaraguá do Sul, assim como a gente tem uma filial em Curitiba, e o nosso contato era muito pequeno, às vezes só por e-mail, às vezes uma ligação. Hoje não, a gente vê o pessoal lá de Curitiba toda semana e troca ideia e perguntei como é que tá. Então, isso realmente foi um ponto que essa mudança toda trouxe de novo, né? A Paula Laudares enviou uma pergunta aqui para a gente. E, Paula, eu queria te convidar a fazer essa pergunta aqui falando com a gente. Eu vou liberar o teu microfone para você conseguir fazer ela diretamente aqui para o Axel, para o Adriano e para o Francisco. Vamos ver se você recebe aí. Oi, Paula. Oi, gente. Vocês me escutam? Estamos te escutando. É um prazer, né, estar aqui com vocês e eu quero colocar um tema para ouvir os painelistas. A gente está convivendo com a realidade de trabalhar em casa hoje, né, em muitas empresas. E a questão que eu coloco é assim, e pós-pandemia? Isso é sustentável em termos de produtividade, qualidade de vida, liderança e desenvolvimento de pessoas? Isso veio para ficar e é sustentável realmente no longo prazo? Queria ouvir vocês. Boa pergunta, Paula. Acho que eu vou começar para variar. A próxima eu não começo, não, tá, gente? Essa é o Francisco. Vamos ser só. Eu só dou os exemplos práticos. Eu diria, Paula, obrigado pela pergunta, ela é bem importante, que a gente tem que separar, se a gente pudesse separar aqui o mundo em dois momentos, né? O atual, que a gente está sendo forçado a fazer isso por um isolamento social, e esse futuro, que daqui a pouco a gente vai começar a voltar à nova realidade nos escritórios, já sem a necessidade maluca de isolamento social, porque um dia a vacina vai ser realizada e tudo mais. Mas
eu costumo dizer muito que tem duas coisas que o coronavírus veio para melhor, né? Uma, para mostrar que no mundo corporativo o home office funciona muito bem. O teletrabalho, trabalho remoto, o smart working, ou como o Axel chamou anteriormente ali, né? Esqueci o nome, trabalho descentralizado. Ele pode funcionar muito bem. E daqui a pouco eu dou mais detalhes. O segundo ponto que o momento atual trouxe para nós é esse senso de mais sinergia, de mais colaboração entre as áreas, né? Então, a gente viu nascer times multifuncionais e multiculturais trabalhando com muito mais afinco, com muito mais amor, né, naquele trabalho, porque ele estava contaminado por um isolamento, e isso fez com que as pessoas se sentissem ter mais afeto com o trabalho em si. Voltando ao home office, eu acredito piamente que isso é sustentável, que vai ser muito bom para as empresas, sim. E aqui, de novo, eu faço um alerta, né? Ele funciona muito melhor de acordo com o setor. Se você pegar empresas do setor de tecnologia, por exemplo, ou bancos, obviamente ele vai ter um grau de aceitação e assertividade muito maior do que uma indústria de manufatura pesada. Então, a gente tem que trabalhar aqui os setores. Mas vamos imaginar que o mundo é todo igualzinho e somos todos tecnologia. Funciona assim, né? Eu acho que não tem... Eu faço parte hoje tanto da Anshan, aqui de Minas, sou conselheiro da Anshan, e também da BRH, e é um fato comum entre todos nós, diretores de recursos humanos de Minas Gerais, de que ele funcionou muito bem e a produtividade aumentou muito. Então, eu, por exemplo, tenho aqui na minha missão, tenho uma função bem transacional, que é a folha de pagamento, e a gerente que cuida, Adriana, nós nunca fechamos a folha com tanta rapidez como nós estamos fechando agora. Está vendo? Está todo mundo em casa. Né? Do time todo, às vezes, no finalzinho, vem 3 pessoas no escritório para fazer alguma coisa mais específica e tal, mas o resto todo em casa, e a gente conseguiu fazer isso com muito mais rapidez. Então, eu não tenho a menor dúvida que o trabalho remoto, o home office, ele veio para ficar, ele é sustentável, e ele vai ser melhor ainda, tá, Paula? Porque eu falei, hoje nós estamos tendo essa loja de isolamento. A partir do momento que as empresas começaram a trabalhar políticas focadas nisso, e nós estamos fazendo aqui agora uma empresa, de começar a pensar que num futuro breve, 50% do time vai estar em casa e 50% presencial, ou 70% e 30%, não importa, depende muito do setor. Mas se aquelas pessoas que estão em casa de home office têm que vir com uma certa frequência para fazer alguma reunião, e aí a loja de isolamento já acabou, isso vai ser muito melhor. Elas estão ali trabalhando com o mesmo afinco, sem aquela necessidade, não, eu não posso sair porque eu não posso ir na empresa. Não, ele pode sim. Só que vai ser uma coisa consolidada. A empresa definiu que vai ser assim a partir de trabalhando em escritório de ergonomia, questão de proteção de dados e tudo mais. Mas eu acho que esse é um tema que veio para ficar e não tenho a menor dúvida que isso é sustentável, sim. Eu era meio cético em relação ao home office, para mim mesmo, não para a minha equipe. Eu achava assim, eu não tenho disciplina para trabalhar em casa de home office. Por quê? Porque meus filhos vão chegar, e como chegaram no início, né, o papai tem casa, então eu vou brincar vou chamar ele para jogar bola, vou chamar ele para consertar meu carrinho, coisas assim. Eu, apesar de velho, tenho filho pequeno ainda. Mas hoje já acostumaram com o fato de estar em casa trabalhando. Então não tem mais aquela interrupção a todo momento como era antes. E eu tenho a disciplina de fazer as minhas coisas. E o meu time também tem. O Axel colocou uma coisa, não precisa ficar controlando isso. A gente tem que colocar a lógica da produtividade, da entrega que as pessoas vão fazer. Não é se ela acordou 7h30 ou 7h31 ou 7h29. Isso aí não faz mais sentido no mundo moderno. Então, respondendo essa pergunta, acredito muito que isso é sustentável e veio para ficar. Agora, cada setor, cada empresa vai determinar aí como é que isso vai acontecer de forma gradual, naturalmente, né? Francisco, agora não tem como você dar exemplo porque a Paula está perguntando do pós. Mas, por favor, a gente quer saber a sua opinião. Claramente, né? Eu acredito que é algo extremamente positivo, né? Porque foi um tryout forçado aí, né? Nós fomos obrigados a entrar, né, nesse módulo. Mas serviu para quê? Para nos tirar de uma zona de conforto, né? E toda vez que a gente sai da zona de conforto,
a gente cria coisas boas, né? A gente melhora, a gente inova. Então, para mim é um aprendizado, de verdade. Eu também era cético com referência a home office. Eu falei, isso não dá certo, é complicado. Não, e a gente está vendo agora que as atividades estão sendo completas, com qualidade, com produtividade, com engajamento. Todos vocês comentaram uma coisa que é bastante curiosa, que a gente sente aqui também. A gente conversa mais hoje, por incrível que pareça, né, do que anteriormente, né, com as outras regiões e tal. Por quê? Porque a gente colocou na agenda, né? E a hora que a gente coloca um tema na agenda, claramente ele se cumpre, porque está lá, você vai atender, você vai se preparar para isso. E é brilhante, por exemplo, esse nosso encontro, né? Vamos pensar num outro módulo, né? Iríamos fazer o quê? Esse evento presencial, e aí tinha todo um ritual, né, de chegar até aí e tal, e muitas vezes nos impedia, falava, puxa vida, vai ser tão distante, eu vou ter que, né, entre aspas, perder o dia. Então, eu acho que eu, por exemplo, aprendi muito com todo o que está acontecendo, e estou vendo o lado positivo, né, e estou vendo, inclusive, as pessoas com a clara visão de que, olha, nós não estamos parados esperando isso tudo passar. Já caiu a ficha. Não, nós temos que correr atrás, nós temos que continuar trabalhando mais ainda para quê? Para crescer dessa forma, para nos desenvolver dessa forma, né? Então, para mim é bastante positivo, né? Eu acho que é um aprendizado. Axel, fica à vontade, se quiser completar ainda. Quero sim. Concordo plenamente com o Francisco e com a Adriana e vou, assim, complementando isso, assim, ao meu ponto de vista, primeiro, no contexto de qualidade de vida, de melhoria vamos dizer assim, também da efetividade do seu trabalho, isso vai trazer, assim, enormes progressos, assim, para as pessoas e colaboradores das empresas. Nós temos também, assim, com certeza, né, vai ter uma componente de produtividade e bottom line, inclusive, nesse negócio, né? A gente vai descobrir também aí uma questão financeira que vai estar por trás disso tudo. Isso, então, vai ser a tendência é que isso seja mais sistematizável. E eu acho que um assunto importante que ainda não foi discutido, mas que vai ter repercussão, é o que nós vamos fazer quando nós estivermos juntos no escritório, né? Então, isso assim, pode alcançar uma nova qualidade de trabalho e de eficiência também naquilo que a gente faz no escritório. Nós não vamos mais para o escritório para estar lá no escritório, a gente tem que ir para lá por algum motivo, certo? Não descobri ainda esse motivo hoje, né? Porque o que eu faço em casa e faço no escritório, nós estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, aos pouquinhos, vai começando a transparecer. O que a gente pode fazer diferente no nosso escritório para tornar todo esse trabalho, talvez, assim, não só mais eficiente, mas talvez mais criativo, talvez tendo novas ideias, mais estratégico. Então, isso também vai ser uma consequência disso que nós estamos passando, né? A reformatação do trabalho do escritório especificamente. Legal. Paula, obrigada pela tua participação aqui, pela tua pergunta. Eu vou passar para uma pergunta do Marcelo, que surgiu aqui o ponto de produtividade. E aí, o que você faz quando você tem um colaborador que tem, como ele diz aqui na pergunta, um ambiente desfavorável? Então, toda hora tem alguma interrupção, um ruído ali que não consegue, não ajuda o colaborador a ter aquele momento que ele se concentra no trabalho, né? Então, como é que a gente, como profissionais do RH, né, cuidando disso, como é que a gente consegue, talvez, estabelecer critérios ou ajudar esse colaborador que, às vezes, quer voltar para o escritório? E aí, o que a gente faz? Francisco, vou começar com você. Eu vou ficar calado. Eu vou para exemplo prático, né? Aqui nós tivemos esse tipo de problema, né? Gente, eu estou no interior, né, de São Paulo, região de Campinas, e tem muita gente que mora afastado, né, em condomínios e tudo mais, então tem dificuldade, né, com internet, etc. e tal. E o que nós fizemos? Nós dividimos o nosso time aqui em 2 turmas, né? E estimulando ao máximo o home office, mas as portas estão abertas
todos os dias, né, para que essas pessoas que têm esse tipo de dificuldade, ou não têm espaço na sua casa, ou então tem problemas com conexão, esteja presente. A única regra que existe é assim, se você é do time A, você só pode vir na semana do time A, se é do time B, por quê? Porque dessa forma a gente garante o isolamento, né? O distanciamento, todas as questões de segurança e tudo mais. Então, de uma forma prática, eu acho que a única forma de você ajudar, né, essas pessoas é abrindo de verdade, né, o escritório com toda a segurança, com todo, por exemplo, tem a medição de temperatura a hora que entra, existe uma higienização todo final de expediente, né, para que no dia seguinte as pessoas voltem, né, com tranquilidade, mas de verdade a gente deixa muito à vontade, a gente estimula ao máximo, fica em casa, mas está aqui as portas abertas para as pessoas que vivem, né, esse tipo de problema, ok? Adriane, você Eu quer não encontrei complementar? nenhuma outra maneira, né? Vamos ver se os colegas aí têm alguma outra, eu vou aprender também. Mas eu acredito que o caminho é por aí mesmo, né? Acho que na nossa empresa nós não tivemos um caso mais crítico de pessoas que relataram ou problemas de conexão, de ergonomia, ou de conflito conjugal. A gente sabe que esse tema ele existe. Acho que o que mais Tá dormindo apareceu no escritório, né? de brincadeirinhas aí do WhatsApp da vida, falar assim, olha, no final dessa pandemia vão ter 50% separados, divorciados, e isso existe mesmo. Então, os conflitos aparecem. Mas aqui também, como o Francisco falou, as portas estão abertas. Nós temos todo um protocolo de segurança, ninguém entra aqui no prédio e nos nossos prédios iniciativos sem passar por aquela câmerazinha que testa seu estado febril, se você está de máscara. Temos álcool gel para todo lado, tem que entrar de máscara. Elevador, somente 3 pessoas de cada vez. Tem todo um protocolo de segurança. As poucas vezes que as pessoas pediram para voltar, elas voltam, mas também assim, não é frequente, uma vez ou outra vem aqui por uma atividade, por uma questão ou outra, mas nós não tivemos ainda casos críticos onde a pessoa fala, não, eu não consigo trabalhar de casa. Não. Grande parte, ao contrário, está tendo a dificuldade de falar assim, no dia que nós falamos, a partir de, sei lá, setembro, a gente começa a voltar com 10% da população, time A, time B, trabalho intermitente, grande parte diz, poxa, mas está tão bem onde nós estamos hoje, precisa voltar realmente? Tem gente que quer voltar, isso é fato. Mas casos críticos, nós não tivemos nenhum, mas se tivermos, está aberto, não é nenhum problema. Nós já colocamos, inclusive, proteções de policarbonato em todas as escrivanias, todas as mesas, né, para que as pessoas possam trabalhar. Tem que estar de máscara, no caso, eu não estou aqui agora, porque eu trabalho no andar 25º, toda a minha diretoria, não tem ninguém aqui, então eu posso ficar sem a máscara. Mas tem que ter máscara, como eu falei, tem um protocolo enorme para isso. Mas quem quiser pode voltar, não é um problema. Né? É por aí mesmo, o que o Francisco disse é um fato. Né? Axel, você quer complementar ainda? Sim, Senão já vou fazer uma pergunta para a gente fechar esse bloco. Então, só rapidamente, né? Eu acredito que ainda hoje, né, a gente tem ainda muita restrição de ir para o escritório em questão de barreira sanitária, o uso de máscara, a questão da contaminação, né? Mas, passado tudo isso, vai ser importante estabelecer a ida ao escritório como uma alternativa. Então, assim, dentro desse contexto do novo escritório, também tem isso de ser uma alternativa para aquele momento, um dia na casa, por exemplo, está tendo visitas, ou então você tem uma reforma, ou então as crianças trazendo amigos, enfim, mas como alternativa, né? E também nossa experiência aqui na Kimball é que o trabalho em casa para todo mundo foi gratificante, de certa forma, assim, até interessante com relação à troca de ideias e eficiência. E nós estamos voltando aos pouquinhos também para o escritório, mas sim de forma bem, vamos dizer assim, flexível. Eu queria agora, para fechar esse bloco da gente falando de liderança, à distância, todos esses pontos, até com uma pergunta aqui que o Luiz fez em termos de projetos confidenciais e tudo mais, acho que tem muito a ver com o que cada um de vocês já citou, principalmente o Axel, numa resposta anterior, sobre as competências do líder. Então, o Luiz aqui ele vai para esse lado, como é que eu garanto a confidencialidade de projetos,
né? Como é que eu faço isso com os colaboradores distribuídos por todos esses cantos? Eu acho que tem muito a ver com o que o Axel falou de você confiar na tua equipe, né? E aí eu queria fazer um exercício com vocês e pedir para que cada um de vocês falasse uma característica do líder de hoje, né? Se fala muito nas chamadas soft skills, e aí quais são essas características do líder de hoje? O que ele precisa ter? Axel, se você quiser começar. Tem muitas, tá? Eu vou talvez colocar um pouquinho assim da diferença que a gente tem visto com relação às demandas, né? Porque eu acredito que os soft skills, né? As pessoas têm soft skills, certo? Mais ou menos. Agora, como elas se expressam e como elas utilizam soft skills, é que muitas vezes a gente não consegue delinear isso de uma forma clara, né? Você não sei qual é o seu grau de empatia, como é que você descreve isso daí? E esse, assim, eu acho que é o grande desafio, né? Nós todos que estamos em liderança ou estamos dentro de empresa temos que ter alguns soft skills e eles são mais pronunciados ou não. Só que até hoje, quando você contratava alguém ou quando você chamava alguém para trabalhar na sua empresa, muitas vezes você olhava o currículo e no currículo você não tem soft skills, você tem o que você realizou, que é diferente, certo? Aqui é o que eu realizei, nós chegamos a tal número, crescemos, trouxemos resultados, mas não mostra assim, eu fui grande, minha empatia gerou uma transformação no engajamento das pessoas e com isso nós conseguimos chegar até lá. Então, os soft skills, eles se tornam cada vez mais importantes nesta questão, principalmente numa liderança à distância, como é que eu reconheço o momento do meu funcionário, como é que eu reconheço, como é que eu posso trazer ele para perto, como é que eu vou engajar. Agora, o importante, o mais importante é que a pessoa comece a exercitar isso. Para exercitar isso, ela tem que exercitar o seu autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, muitas vezes, assim, ela parte de uma visualização através de uma outra pessoa, conversar com outra pessoa que possa definir um pouquinho o que soft skills as pessoas pode desenvolver, aonde é que ela tem a desenvolvimento. Essas habilidades ela tem que treinar. E mais do que treinar, ela tem que conseguir explicar, ou então passar isso adiante, ou então trazer isso à tona dentro do contexto da sua própria apresentação pessoal. Então, eu acho que esse é o grande desafio do ser humano, é a mudança do paradigma que você tem hoje de necessidades e habilidades para essa empresa, ou esse trabalho no futuro, versus o que até hoje você foi ensinado a fazer, certo? Você foi ensinado a fazer uma trajetória dentro de uma empresa e a sua medição dessa trajetória foi muito pelos resultados e menos pelos soft skills, sempre foi teve participação nisso daí. Mas os resultados sempre fizeram parte desse contexto, né? Então, muda um pouco o enfoque e muda um pouco a forma da pessoa assim, se projetar dentro de um contexto de trabalho, né? Então, isso assim, é um pouco difícil de traduzir, mas na realidade, o que nós estamos tendo de experiência hoje no mercado, a necessidade da pessoa definir o que ela consegue transformar através das suas competências sociais, certo? Mas para ter isso, você precisa exercitar isso um pouquinho, né? E tem que ser demandado, né? Se sua meta sempre é nota na escola, sempre nota 10, 10, 10, 10, 9, então você vai lutar pela 10, 9, 10, 10, 9. Mas se sua meta é fazer amiguinhos, aí você vai dizer, bom, eu consegui 25 amiguinhos, então, isso daí você agora passou. Mas isso nunca foi medido dessa forma, certo? A gente sempre estava medido pela nota e não pelo número de amiguinhos. Então, isso é uma transformação que a gente está vivenciando, ela está se acelerando, e as pessoas precisam se preparar para isso, certo? E tem forma de fazer isso, certo? Tem forma de fazer isso. Mas não é uma coisa assim tão óbvia neste momento em que a pessoa está assim, buscando as oportunidades e olhando como é que ela pode agregar dentro de uma empresa. Uhum. Bom, já que você pediu uma das competências, né? E o Axel lembrou muito bem, né? Porque existem pessoas que têm
inúmeras competências, inúmeras habilidades, mas não tem as atitudes de colocar isso em prática ou de colocar isso a serviço da organização, que é algo extremamente importante, né? Então, é mais organização e menos eu. Eu diria que uma das competências importantes aqui, dentro desse novo cenário, é a habilidade de gerir diferentes gerações, porque hoje nós temos 4 ou 5 trabalhando, dependendo muito da empresa, e fomentar essa colaboração. Isso se torna cada vez mais importante nesse novo cenário, nesse novo mundo, onde a gente ou fica mais isolado pela pandemia, ou vai estar mais isolado pela modernidade que está chegando do home office. Então, é um exercício enorme de você, estando longe, ter um time distante, mas você fomentar essa capacidade de colaboração de todos. Aí. Senão você se perde. E aí a gente não vai conseguir resultados que a empresa necessita dos profissionais. Né? É uma que eu escolhi. Tem várias, como Marcos, mas eu acho que essa ela é muito importante, sim. Né? Concordo. Deixa algumas para o Francisco agora. Então, vamos lá, numa só, né? Como eu já tinha tocado, né, na questão da sensibilidade, que acho que é o que está mais, né, latente no momento, eu entendo que a empatia é, de verdade, a principal competência que cada um de nós tem que aprender a exercitar, né? Rapidamente, né? Eu brinco com o meu pessoal aqui que dia 13 de março, que é uma sexta-feira 13, eu recebi pela primeira vez a notícia que aqui na região ia fechar tudo, né? E de lá, né? Então a gente começou a ter aí os insights, os paralelos. E na primeira fase a gente pensou assim, isso aí é só uma tempestade. O brasileiro está acostumado, né, com essas coisas. Bebe água, né, que não é filtrada, e aquilo, né? Somos imunes, tal. E como é uma tempestade, isso aí daqui 2 semanas já está tudo limpo e a gente começa, né, a viver novamente. Aí a coisa não passava. Aí a gente falou, poxa, não é uma tempestade, não, nós estamos vivendo o inverno, né? E inverno, mas tudo bem, inverno daqui 3, 4 meses, né? Ameniza e volta aí o outono, verão, primavera, etc. e tal. Só que a gente está vendo agora, né? A gente brinca e tal, estamos vivendo a era do gelo, né? Então, de verdade, para viver esse novo, nós temos que exercitar cada vez mais a empatia. Então, o papel do líder é entender o que está passando na cabeça de cada um, né? Para continuar, conseguir ter esse time do teu lado, para que, através desse time, a gente consiga navegar, consiga ter os resultados, consiga, né, manter o nosso trabalho, manter o nosso negócio. Então, para mim, é empatia, tá? Sem sobra de dúvida. É primeiro, segundo, terceiro, quarto, é empatia, de fato. Obrigada. Eu queria chamar o Fábio Lipe Silva. Eu vou abrir teu microfone aqui, Fábio, porque eu acho que a tua pergunta ela vai muito de encontro com o final da fala aqui do Axel agora, justamente de competências e como que a gente mede, o que que a gente estimula hoje no sistema de ensino e o que as empresas estão buscando hoje, né? Então, Fábio, eu queria te convidar aqui para você falar. Fica à vontade. Olá, boa tarde. Fábio. Obrigado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer essa pergunta. Bom, a gente há muito tempo na área da educação superior, a gente vem discutindo o próprio papel da educação mesmo diante dessa nova realidade do mercado, né? Então, a gente vive se questionando qual que é o nosso real papel na preparação dos estudantes para que a gente possa atender. Na verdade, a gente vive hoje uma situação de desemprego bem alarmante. Por outro lado, a gente vive também uma falta de mão de obra especializada, né? Então, eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam o papel das instituições de ensino superior, né, na preparação desses futuros profissionais. Adriane, você responde? Uau! Essa pergunta aí a gente merece até dar uma voltinha, tomar água e voltar para tentar responder. Obrigado, Fábio. Ela é extremamente rica como pergunta, coloca a gente numa arapuca danada. Não sei se você conhece essa expressão aí fora de Minas, mas arapuca é aquela situação assim, puxa vida, o que eu digo agora, né?
Mas a educação sempre teve um fator fundamental na capacitação das pessoas. Infelizmente, né, o nosso país, e eu já disse, isso aqui não é polarização política, não, gente, não é momento para isso. Eu disse no início que a competitividade brasileira, às vezes, entra em risco, né, exatamente pela baixa qualificação da nossa mão de obra, vamos chamar assim. Então, é fato, por um lado, nós temos hoje um índice de desemprego muito alto e tem uma demanda de certas capacidades, de certas profissões que a gente não encontra. Por quê? Por falta de qualificação. Isso vem de um longo momento aí de falta de investimento na educação no mundo todo. E, infelizmente, também, isso passa por um modelo mental do nosso país, né, de ir frequentar aula, mas talvez só ir ali para pegar um diploma. Essa realidade também tem que mudar e vai mudar. Vai mudar na medida que esse sistema tecnicista que nós temos hoje, o mecanicista que nós temos hoje de ensino superior em sala de aula, que também está mudando, ele está passando também por uma reforma muito pesada, porque não basta hoje você ter um diploma, não basta você ser advogado, engenheiro, você ser um médico, e se você não tiver essas soft skills que nós comentamos aqui no início, você também vai ter alguma dificuldade de mercado. Cada vez mais essas habilidades sociais vão ser mais importantes nesse novo contexto. Então, mesmo no mundo altamente digitalizado, que nós vamos encontrar nesse país em algum momento, um mundo de elevada automação, você tem que saber dialogar com os interlocutores que você vai ter ali, e passa muito por essa questão de soft skills. Então, é um fato, é uma realidade. Nós temos desemprego, por outro lado, baixa qualificação no nosso país. E, de novo, isso não tem tanto a ver com as entidades que prestam o ensino, mas acho que tem muito a ver com o nosso modelo mental de estudante ou de querer aprender, de nos elevar a um patamar diferenciado. Né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu aqui amigos, colegas, falam, poxa, meu filho, meu sobrinho está fazendo faculdade e ele me disse que só vai lá para, sei lá, para responder chamada, depois vai para o barzinho, para beber, etc, etc. E aí, gente, é um modelo mental. E é nós que temos que mudar essa realidade, né? Porque se a gente não se conscientizar de que o ensino brasileiro ele está muito aquém de vários outros países, vai ser muito difícil o Brasil ser competitivo realmente, né? Se você comparar o Brasil 20 anos atrás, a Coreia do Sul 20 anos atrás e hoje, é um mundo que não dá para comparar. Não dá, eu vou comparar com a Alemanha, com a Holanda, com os Estados Unidos, Japão, pode ser alguma. Mas outros países que até 22 décadas atrás não eram tão representativos, e hoje, a Coreia do Sul é o que é hoje pela educação. Então, nós tivemos um problema aí, tudo bem, de ordem, diria, sistêmica, governamental, mas também uma situação nossa. E aí que cabe a cada um de nós buscar aquilo que eu falei antes, esse lifelong learning, essa autoaprendizagem, querer algo mais. Eu fazia umas brincadeiras em palestras que eu fazia no passado, né, de, se você pegar um livro e der para um brasileiro, para um americano, para um alemão, para um italiano, provavelmente você vai ter resultados completamente diversos. O brasileiro provavelmente não vai nem ler. Outros povos vão ler, vão marcar ali, vão fazer nascer projetos daquele livro, vão agregar valor àquela leitura. Então, isso está muito no modelo mental nosso. Nós é que temos que buscar isso. E como líderes de empresas, nós temos que fomentar também que as pessoas busquem isso, queiram fazer mais. E aí sim, nós vamos ter pessoas que vão estar muito mais qualificados para o mercado de trabalho, porque vão agregar valores novos, habilidades novas, conceitos novos, coisa que talvez a grande parte não vai fazer, né? Por aí, tá, Fábio? Francisco, Axel, vocês querem complementar aqui a resposta da Adriane? Posso, Francisco? Ou... Vai lá. Tá bom. Então eu vou complementar. É perfeito. O que a gente assim tem que pensar é o seguinte, que as atividades transacionais, quer dizer, aquelas que são repetitivas, operacionais e que demandam conhecimento específico,
elas estão sendo cada vez mais automatizadas, talvez tem inteligência artificial, machine learning, e nós temos as atividades transformacionais, que são essas que estão sendo, assim, estão sendo demandadas hoje, onde você precisa desse contexto de competências sociais, onde você pode influenciar, e isso se traduz também no sistema de ensino, né? Saindo, vamos dizer assim, não é saber o como, mas saber o porquê e para quê, certo? Então, a mudança de mindset no ensino, ela é muito importante para que a gente entenda o contexto, a cibernética, como esse sistema influencia outros sistemas e como esses sistemas são auto-influenciáveis. O que significa isso? Significa que o conhecimento específico ele é importante, mas dentro do contexto. Se ele não estiver dentro de um contexto, e esse contexto ele for explorado, e você complementar, então, essa formação com essas habilidades, nós vamos ter problemas aqui para frente, certo? Mesmo que o contexto, vamos dizer assim, de especialização, ele avance, se nós não conseguirmos fazer essa interconexão, nós vamos ter problemas. Porque o conhecimento específico aprofundado, ele é importante, mas ele não é suficiente, certo? Ele não é suficiente. Ele é parte de um todo. E o que a gente tem observado é que o complemento se torna cada vez mais relevante ao estudo específico. Então, isso que a gente está vivenciando hoje nas empresas, do ponto de vista de organização e a parte, vamos dizer assim, operacional, isso também se aplica, dentro de certo modo, ao conhecimento, vamos dizer assim, que você tem hoje nas ciências exatas, certo? Você tem o conhecimento na área de engenharia, matemática, física, ele não é suficiente para que você tenha empregabilidade e tenha a aceitação no contexto de trabalho para o futuro. É muito limitado. Então, esse exercício ele precisa ser feito, né? E é uma mudança de mindset que está em andamento nas universidades lá fora. A gente observa isso todos os dias. Inclusive, se você hoje for numa escola até hoje de ensino primário, você já estava imputando esse tipo de conhecimento, mas ele precisa ser formatado e precisa ser mais explorado, na minha opinião. São aqueles dois bons e velhos exemplos que a gente fala. Às vezes você tem uma pessoa técnica super boa na tua equipe, ela performa muito bem, só que sozinha, porque ninguém consegue, às vezes, trabalhar com ela por conta do relacionamento estranho que a pessoa tem. E relatos também que a gente tem, saindo um pouco desse nosso panorama aqui de indústria, muitas vezes médicos também falam, nossa, eu estudei minha vida inteira, eu sei todo esse conhecimento técnico, mas eu, por exemplo, não sei me relacionar com um paciente que, por exemplo, é um morador de rua, entrou aqui no meu hospital e eu preciso atendê-lo aqui, ele não tem para onde ir, não tem família que eu possa chamar, o que eu faço, né? Que é justamente essas competências de relacionamento humano que agregam, né, para o teu conhecimento técnico, né? Fábio, não sei se você quer trazer mais alguma reflexão aqui em relação a essa questão do Fábio. Francisco. Francisco, desculpa. Eu estava esperando o Fábio falar. Não, desculpa, eu só tenho... Não, ok. Eu só tenho a agregar um outro ponto, né? Quando a gente fala de educação, por muitas vezes a gente terceiriza esse tema, né? Olha, o governo tem que a educação, blá, blá, blá. E aí nós, né? Como indivíduos, como pais de família, como membros da sociedade, né? Qual é o nosso papel também nesse sentido? Né? Porque como se eu empresa delegar... também, né? Exato. Se eu delegar única e exclusivamente a educação do meu filho, né, para o governo, ele vai ter aquele padrão, né? Agora, e aí? E dentro de casa, o que nós fazemos, né? Nós, como cidadãos, o que nós fazemos para mudar esse cenário, né? Então, eu acho que nós temos muito a contribuir dentro desse contexto, tá? Eu imagino que se o Brasil está onde está hoje é porque nós fomos permissivos e terceirizamos, né, essa responsabilidade
para um agente que não consegue olhar tudo de uma forma profunda, né? Então, eu como cidadão, eu como representante de empresa, tal, acho que eu tenho que ter isso na minha agenda, também na minha pauta, para quê? Para fazer com que a coisa, de fato, mude e que para que a educação volte a ter, né, o peso que ela tinha no passado. Era muito importante isso, era para uma família, né, para as pessoas, era tudo. Hoje você já percebe que nós não temos mais esse mindset. Então, acho que é aí que a gente começa a enroscar, entendeu? Já começa errado. E depois vem a consequência. Tá? A minha contribuição para esse tema. Obrigada, Francisco. Obrigada, Fábio, também pela tua pergunta. A gente já está chegando aqui bem no final, acho que a gente vai acabar estourando, talvez em 5 ou 10 minutos, porque eu ainda separei 2 perguntas para a gente concluir aqui, desse terceiro tema que a gente mapeou, que foi justo da empregabilidade. E aí, Adriane, acho que a gente pode começar com você. Quais que são as tendências agora do recrutamento à distância? Acho que é uma pergunta muito, muito relevante que não foi só feita uma vez, mais de uma pessoa aqui que está acompanhando o webinar fez. Então, se você pudesse falar um pouquinho da tua visão em relação a essas tendências agora. Uhum. Bem, aqui também a gente pode dizer que não existe... O mundo ele é binário, não existe 8, 80, etc, etc. Primeiro que o recrutamento à distância, assim como uma prática que algumas empresas têm adotado, que é o recrutamento às cegas, né, tem chegado, não é um modismo. O recrutamento às cegas é muito mais baseado em questões aí de diversidade e inclusão, o que também é um tema extremamente rico e importante dentro do cenário do trabalho. Mas o recrutamento à distância ele é algo que é extremamente eficaz, veio para ficar. Nós temos hoje aí situações na nossa empresa onde a gente faz assessments com pessoas aqui do Brasil e o acesso está na Alemanha, pode estar na Inglaterra, geralmente está na Inglaterra, a gente faz esse tipo de situação. E funciona muito bem. Mas eu queria também chamar a atenção para um ponto, e aí volta o fator humano de novo, afinal de contas, eu sou um diretor de recursos humanos, em que o contato humano ele é imprescindível em algum momento desse fato aí. Assim como o uso de inteligência artificial, de algoritmos, acho que o Axel pode falar muito mais disso do que eu. Em algum momento dessa cadeia, você tem que ter o contato. Porque esse contato, esse olho no olho, que você começa a perceber cada vez mais claras as habilidades sociais, né? Esses soft skills que a gente tanto busca nos candidatos. Mas é um tema também importante, também uma grande tendência, já é utilizado com certeza em vários países, aqui no Brasil também, isso é algo utilizado em várias empresas. De novo, né, o setor, quanto mais avançado, mais utiliza, o setor de tecnologia utilizam isso bastante. Claro que você não vai conseguir usar o recrutamento de distância com certas profissões e com certas atividades. Uma atividade mais operacional, né, de chão de fábrica, você não vai poder fazer isso. Mas atividades que exigem um certo riqueza intelectual, você consegue sim fazer um bom processo de recrutamento, ainda que seja praticamente e quase todo à distância. Mas, de novo, em algum momento o contato ele vai ter que existir. Antes de tomar uma decisão final sobre um candidato ao B, vai ter que existir esse contato, porque é aí que você vê o Francisco fala muito, a questão da empatia, né? Se tem uma coisa que processo automatizado nenhum consegue suprir, robô nenhum vai conseguir fazer nunca, é a empatia. É de saber algumas características da relação que são extremamente importantes. Então, esse tema é importante, existe, vai continuar sendo uma tendência muito, muito forte, funciona muito bem, mas eu abro essa pequena parêntese aí para a questão do momento humano que tem que existir dentro de um processo como um todo. Eu acho isso também importante de salientar aqui, tá? Axel? É muito interessante o tema e eu gostaria de separar em 2 áreas distintas, né? A área vamos dizer assim, onde a gente chama a automatização do processo de recrutamento, né?
Já tem se falado há bastante tempo em utilizar componentes automatizadas no processo de recrutamento e, através da pandemia, esse exercício começou a ficar mais claro, mas a gente tem que tomar cuidado para que esse processo não seja desumanizado, certo? Porque já existem empresas que dizem que conseguem fazer o processo totalmente automatizado, certo? Com algoritmos e, enfim, sem bias, sem você ter mas desumaniza todo o processo. E eu acho que o processo de recrutamento é um processo humano. Nós temos que ter essa componente humana, a cultura da empresa, a equipe com que a pessoa vai trabalhar. Nem todas as pessoas trabalham, que são empáticas relativas ao quê? Aquela cultura. Eu já tive vários exemplos onde a empatia que a gente gera aqui no Brasil e que seria recebida de uma forma muito positiva, em certas empresas é tido como uma pessoa que não se encaixa naquela cultura. Então, a desumanização do processo de recrutamento é uma questão a ser, vamos assim, questionada daqui para frente, porque quanto mais instrumentos automatizáveis você utiliza no recrutamento, mais complicado fica o processo decisório, principalmente para você ir contra um instrumento automatizado. Significa, aquela resposta que ele deu lá naquele assessment automatizado que ele fez não é exatamente o que eu percebo dessa pessoa. Então, esse é um ponto. Agora, a nova componente, que é o recrutamento à distância, né, onde a interação humana e presencial ela é reduzida, isso nós estamos vivenciando na pele hoje. Nós temos 3 processos que foram totalmente utilizados, de níveis executivos, que foram conduzidos sem nenhum contato presencial, certo? Então, como é que a pessoa tem que se preparar para isso? Ela tem que se preparar de várias formas. Primeiro, porque esses processos normalmente têm uma etapa automatizada, vamos dizer assim, um assessment através de uma plataforma, ou você vai ter uma interação com um consultor que não está aqui, está lá na Inglaterra, certo? Essa pessoa tem que se preparar para isso, porque tem todo um ritmo de trabalho para isso aí e não tem esse contato. Depois, ela tem que se preparar para um número de entrevistas tendencialmente maior do que num processo, vamos dizer assim, normal. Por quê? De repente, você consegue, com a tecnologia, incluir muitas pessoas para conversar com ela, com esse candidato. Isso tem 2 razões. A primeira razão é porque você tem mais disponibilidade. E a segunda razão é para você não incorrer em erros, né? Então, você tendo mais pessoas fazendo processo de entrevistas com esse candidato, assim, a visão fica mais completa, vamos dizer assim, do ponto de vista de avaliar essa pessoa para o processo seletivo, certo? E, finalmente, né, se você não tem a condição de ter uma interação assim, mais forte com essa pessoa, na realidade, você tem que arriscar um pouco mais, né? Então, o que acontece? O processo, a decisão, ela fica um pouco mais complicada, né? Existem decisões de contratações sem uma entrevista presencial. Isso já tivemos aqui nesse meio tempo. Mas o processo ele fica bem mais delicado, né? Vai precisar de mais referências, vai precisar de mais... a entrevista ela não vai ser somente estruturada pela questão, vamos dizer assim, curricular, como anteriormente. Ela vai ter uma segunda entrevista para você trabalhar mais os aspectos pessoais, né? Você vai discutir mais algumas questões que não eram tão relevantes assim se você tivesse conversado com a pessoa, certo? Questões aparecem para a gente do ponto de vista do que realmente aquela pessoa trouxe de diferença no trabalho que ela já desenvolveu, uma vez que, assim, se você tivesse uma entrevista pessoal com ela, poderia ter feito aquela pergunta naquele contexto, fluiria de forma mais simples, né? Agora, isso na crise, né? Depois da crise, o que vai acontecer? Essas metodologias, elas vão avançar, certo? Porque agora foram testadas e deu resultado, como a Adriane falou aí, está funcionando, certo? E o que nós temos que calibrar é até onde essa tecnologia ela
consegue avaliar essas pessoas ou esses candidatos e quando é que nós vamos ter que fazer uma intervenção humana, que ela vai ter que existir. A intervenção humana, o contato. Agora, aonde é que vai existir o equilíbrio é que nós temos que nos policiar, porque se você deixar a tecnologia ela absorver mais desse processo, a parte humana ela pode ficar muito pequena em relação à tecnologia. E isso, na minha visão, não é salutar. Nós temos que ter um equilíbrio entre o uso de tecnologia no processo de recrutamento, eu não falo a distância do recrutamento daqui para frente, e a parte humana. E aí a gente tem assim ainda embates correndo aí nas empresas sobre o uso de ferramentas que vão ter a tendência que nós estamos observando é uma aceleração do uso de ferramentas e uma maior utilização do recrutamento à distância. Então aí esse equilíbrio é o meu ponto vamos dizer, de avaliação e para se repensar. Francisco, fica à vontade se você quiser ainda contribuir aqui para a resposta dessa pergunta. Não? Francisco, você está no mudo. Desculpa, estava no mudo. Não, obrigado. Eu vou fazer ainda a última pergunta, já porque a gente já estourou aqui em 9 minutos o nosso tempo, mas só para encerrar, porque também foi uma pergunta bastante feita, inclusive agora também pelo Luiz Soares, é justamente a retenção de talentos hoje aqui no Brasil, quando se tem oportunidades, ou muitas oportunidades lá fora. Como é que funciona isso? O que a gente pode fazer aqui para que a gente tenha esses talentos retidos no nosso país? Que desafio, né? Adriane, fica à vontade, por favor. Axel. Francisco, agora é a sua vez, pô. Falei da última assim bastante. Axel, você fala pra caramba, eu tenho que Eu tenho que... Não sei se eu concordo tanto com essa afirmação, como é que se chama? Luiz, né? De que aqui nós não temos atratividades, né? Eu, na minha experiência, sinceramente, esses 20 e poucos anos de humanos, é claro que eu vi muitas pessoas, jovens ou não tão jovens, interessadas em uma oportunidade fora do Brasil, não só por uma questão meramente profissional, mas misturado muito com o pessoal também. Foi o meu caso, né? Eu sou uma pessoa que morou mais de 8 anos fora do Brasil, dentro da minha carreira, e todas as vezes que eu era consultado para um espátrio, para ir para um país, é claro que tinha um interesse pessoal por trás disso importante, né? Assim como há 2 anos atrás me convidaram para, ainda no antigo grupo, me convidaram para voltar para a Itália, e era um momento pessoal que eu não podia ir, por uma questão de sair da família, e eu achei melhor dizer, não me interessa esse momento. Então, se a gente puder separar aí entre ser ou não atrativo, eu acredito que no Brasil existam muitas empresas atrativas, sim, para os jovens, para os talentos. Existe sim. Então, não é uma questão de, o Brasil não está legal, então vamos para fora. Não. Quem tem essa vontade, tem também alguma situação pessoal envolvida aí, né? Quer aprender uma nova língua, quer criar os filhos em outro país, dentro de uma cultura diferente, quer viver com mais segurança. Então, existe todo um contexto, quer juntar mais dinheiro, o que for. Existe todo um contexto por trás disso. Mas no Brasil nós temos, sim, grandes empresas que são capazes de reter pessoas e ligar aí esse novo modelo. Se a gente for olhar, então, se for uma questão meramente econômica, também não faz sentido. Tem muita empresa no Brasil que tem salários muito competitivos, inclusive comparando com o mercado lá fora, né? Agora, se for uma questão pessoal, se a pessoa nasceu e chegou aos 20 e poucos anos e falou, eu quero ir para a Austrália, eu quero os Estados Unidos, fica difícil competir, porque ali tem um interesse, tem um viés pessoal muito forte. Então, não é só a questão do Brasil. Então, eu acho que no Brasil nós não temos aí uma carência, um gap de atratividade para os bons profissionais, para quem quer ter uma carreira de sucesso. Não vejo dessa forma. Agora, é claro que... E vou falar mais, gente. Eu que vivi aí
como eu já disse, em quase 9 anos fora do Brasil, em 4 países diferentes, em termos de gestão de pessoas, o Brasil não perde nada para nenhum deles. Não perde nada para a Alemanha, nem para os Estados Unidos, nem para a Itália, nem para o Sul. Não perde. Talvez se a gente falar de tecnologia, de segurança, aí é outra história, né? De alimentação, igual eu vivi na Itália, comida italiana é maravilha, não tem dúvida alguma. Aí sim. Agora, se você falar de gestão de pessoas, onde o profissional vai se encontrar melhor dentro de ferramentas, de um senso mais humanizado, eu diria que o Brasil é o melhor país. Claro que estamos longe, dentro de um contexto amplo, 360 graus, de você colocar aqui a questão da segurança das pessoas, a questão de segurança no próprio emprego, né, de não ser demitido amanhã ou depois por uma situação econômica, que é outro contexto. Mas eu, sinceramente, eu não vejo que o Brasil tem esses gaps aí de atratividade. Eu vejo muito mais por uma questão pessoal, até um viés pessoal de desenvolver carreira, porque as pessoas sabem que quando você vai para fora, mora fora, domina o idioma, você tem mais atratividade no Brasil, isso é fato. Então, se você for candidatar uma vaga e você falar alemão fluentemente, inglês fluentemente, italiano fluentemente, claro que o seu currículo é mais bonito, não tem a menor dúvida disso. Mas eu não enxergo tanto essa falta de competitividade nas empresas brasileiras em relação a esse ponto aí, não. Tá? Se querem complementar aí alguma coisa, ou discordar, né? Não tem coisa. Eu acho que até complementando, né? Rapidinho. Complementando, você tem razão, né? Porque a gente usa muito desse artifício de mandar as pessoas para fora aqui, né? Para desenvolver e tal. E eles sempre querem voltar, né? E é lógico, tem um motivo. Salvo quando casam lá fora, né? Daí ficam mesmo. Mas, do contrário, querem voltar, né? Querem voltar, querem estar conosco, querem participar. Fazem esse tipo de comentário, né? Em termos de gestão, da proximidade, do nosso mindset, da agilidade, que são coisas extremamente positivas, né? Que o brasileiro tem, né? Nós daqui exportamos um monte de coisa para lá também, isso é bacana, né? Então, eu acredito que a atratividade brasileira, ela é forte. Estão vivendo um momento difícil, né? Como já vivemos lá atrás, vai passar, enfim. E tinham épocas que as pessoas queriam vir para cá, né? De lá de fora, da Europa, cada vez mais. Acho que é tudo uma questão de tempo, né? Mas eu concordo plenamente com você que somos muito atrativos, sim. Eu acho que a gente pode justamente encerrar o nosso webinar com essa mensagem, né? Porque que nem você abordou, Francisco, às vezes muitos comentários acabam acontecendo dessa forma, que o Brasil não é atrativo e tal, mas nós somos sim, e talvez sejam realmente escolhas pessoais das pessoas, que nem o Adriane mencionou. Eu queria, né, primeiro pedir desculpas pelo nosso atraso aqui, mas eu acho que a discussão estava muito interessante para a gente encerrar assim do nada, então eu agradeço quem conseguiu ficar aqui, porque a gente sabe que nesse novo normal você vai pingando de reunião em reunião, e queria agradecer de novo especialmente a Kienbaum por ter nos ajudado aqui nessa parceria para a gente conseguir viabilizar esse webinar. E, claro, Adriane, Francisco, Axel, muito obrigada pelas contribuições de vocês, por trocar essa experiência aqui com todo mundo. Tenho certeza aqui pelos comentários que estão surgindo no chat que foi muito produtivo para todos. E agradeço novamente. E se vocês quiserem ainda fazer um comentário de encerramento, fiquem à vontade. Só agradecendo a participação de todos e ao Francisco e ao Adriane também por compartilhar essa tela com a gente aqui, esse painel. Eu também, foi para mim também assim um aprendizado. Obrigado a todos e obrigado a você, Stephanie, pela organização. E a Andréia também, que está ali desaparecida na tela. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê nos próximos webinars. Legal. Obrigado, gente. Estamos à disposição para outros convites, com certeza. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Então. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.